Tem que ter um cachorrinho para valer. Tô bonita? Linda. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma TPC de Ciências da Natureza. Silvia. Bom, vamos começar de novo? Bom, pessoal, bom dia, professores, professoras, nossos convidados, nossas convidadas, PCNPs, diretores e diretoras de núcleo pedagógico, supervisores de ensino, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à TPC de Ciências da Natureza, das diretorias de ensino de Apiaí, Avaré, Bauru, Botucatu, Campinas Leste, Jaú e Lins. Eu sou o Lucas, diretor do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Botucatu. Estou aqui com a minha colega Josiane Creste, ela é PCNP de Química da Diretoria de Botucatu. Estamos muito felizes em, mais uma vez, estarmos compartilhando esse momento de formação, esse momento de muita aprendizagem. E hoje é uma TPC especial, temos um convidado especial, temos aqui o professor Ático Chassot. Ele já é professor há 54 anos, licenciado em Química, mestre e doutor em Educação, fez pós-doutoramento na Universidade de Madrid. Atualmente é professor e pesquisador do Centro Universitário Metodista no Uruguai. É conectado ao mundo internet, onde mantém um blog há 8,5 anos, tem sido convidado como palestrante em todos os estados brasileiros e em diferentes países, também é autor de vários livros, inclusive no final da TPC hoje estaremos disponibilizando um link para fazer um sorteio do livro do professor, e é isso, eu quero que essa manhã, desejo a todos que esta manhã seja uma manhã enriquecedora, de uma aprendizagem sem fim. Josiane, quer deixar algumas palavrinhas para começarmos? Eu estou recebendo aqui também, deixa eu transmitir os agradecimentos à dirigente de ensino de Jaú, Carla Marta Caran, e a diretora do Núcleo Pedagógico, minha colega, a querida Ana Helena, e todo o Núcleo Pedagógico de Jaú, assim como das outras diretorias também, está agradecendo o professor pela sua presença em nossa TPC. É um imenso prazer tê-lo conosco e estamos ansiosos para ouvi-lo e aprender mais com o senhor. Eu não estou ouvindo a Josiane. Eu também não. Josi, está ouvindo? Nossa, não tenho... Você está me ouvindo? Agora sim. Desligou o som, Josi. Tê-lo em nossa formação. E... Acho que a Josi está com um probleminha de conexão, porque ela está lá na diretoria de ensino hoje. Professor, eu acho que nós vamos para nós não perdermos muito tempo, que estamos ansiosos, eu quero deixar o último agradecimento aqui também em nome da dirigente de ensino de Botucatu, a professora Rosilene Aparecida Palugan Vargas. Ela está mandando um abraço e um agradecimento ao senhor. E, sem mais delongas, professora, fala toda sua. Muito obrigado de antemão. Estamos extremamente ansiosos por ouvi-lo. Eu queria começar dando um bom dia a cada uma e a cada um que estão nos assistindo hoje. E eu sempre digo que a internet nos deu
o poder da ubiquidade. Estamos, ao mesmo tempo, em muitos lugares. Eu não saberia nem dizer o número de cidades que eu estou chegando agora, só através de vocês. Então, eu estou em Porto Alegre, uma manhã que não veio a esperada chuva que todos estamos pedindo, mas estamos juntos para falar em educação científica, em alfabetização científica e outras coisas mais. Pode passar o primeiro slide. Eu queria, na passagem desse primeiro slide, pedir licença ao Lucas para fazer... Pode voltar o primeiro. Silvio, o primeiro, por favor. Muito obrigado, Silvio. Eu queria pedir licença ao Lucas para fazer uma pequena correção. Eu acho que ele buscou os dados um pouco defasados. Eu sou professor já há 60 anos, a minha primeira aula foi em 13 de março de 1961. Atualmente, eu sou professor vinculado a 2 instituições, e estão ali no primeiro slide, o logo da REAMEC, que é a Rede Amazônica de Educação em Ciência e Matemática. É um programa de quase 30 universidades que há mais de 10 anos se organizaram para formar doutores em ensino de ciência e matemática para a região amazônica. Já se formaram 133 nesse período. Eu formei 4, uma em Parintins, no Amazonas, outra em Manaus, no Amazonas, uma em Barra do Garça, no Mato Grosso, outra em Sinop, no Mato Grosso, e atualmente tem uma doutoranda no Acre. E eu trabalho também na Unifespa, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Morando em Porto Alegre, eu trabalho no Pará, onde eu fico uma semana a cada mês, em Marabá. Então, o blog, que é publicado a cada sexta-feira, já tem 14 anos. Então, eu acho que, feitas essas atualizações de dados, nós podemos começar. O título da minha fala é Assestando óculos para olhar o mundo natural. Vamos ver quais as metáforas que estão envolvidas aqui. Agora sim, pode passar o segundo. E nesse segundo slide, eu faço referência às cidades que estão envolvidas, e vocês já citaram em muito maior número. Eu tenho aqui nesse card que vocês programaram essa situação. Então, ali está Avaré, Bauru, Botucatu, Campinas Leste, Jaú e Lins, e todas as outras que vocês citaram. Os professores e as professoras dessas regiões sintam-se acolhidos nessa discussão. Pode passar o seguinte. Aqui uma surpresa, se alguém entrasse agora e disser, mas ele não ia falar sobre ciências, parece que aqui está falando sobre música. Justamente essa é uma diferença fundamental que vai ocorrer agora. Eu estou trazendo a guia de um prelúdio, uma pauta musical, onde tem uma canção, a canção se chama Laudato Si, ó meu Senhor, e Laudato Si, ó meu Senhor. E vocês provavelmente estão perguntando o que tem que se ver isso com uma palestra. Bom, vamos ver o que é Laudato Si. Pode passar a seguinte. No dia 18 de junho de 5 anos atrás, em 2015, sem que muitos de nós nem sequer se apercebêssemos, houve como um terremoto em nossa casa dita comum. Pode passar? E esse terremoto se chama Laudato Si, que são as 2 primeiras palavras daquela canção que eu apresentei no início para vocês. E o que é Laudato Si? Pode passar? Laudato Si é a carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da nossa casa comum. E aqui eu sou obrigado a fazer uma observação muitíssimo importante.
Eu sei que eu estou falando para professores de uma rede pública e eu jamais iria fazer proselitismo religioso. Trazer a encíclica Laudato Si não tem nada a ver com religião, como eu pretendo mostrar. Aliás, eu não pertenço à Igreja do Papa, eu não pertenço a essa comunidade, mas eu estou trazendo uma encíclica, talvez de um dos homens mais importantes na humanidade hoje, que está nos alertando para muitas coisas. E essa encíclica do Papa Laudato Si, que já tem 5 anos, eu trago para fazer um antídoto às políticas ambientais do governo brasileiro. E vocês vão ver quanto isso é importante. Pode passar? Eu vou trazer apenas 3 depoimentos, podia trazer dezenas da Laudato Si. Eu vou trazer 3, e vocês ouvindo esses 3, vocês vão entender por que eu estou trazendo esse tema como um prelúdio. A Laudato Si, diz Edgar Morin, um dos maiores intelectuais do século XX, XXI, a Laudato Si, ele diz, é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização. Morin nem é de fé católica, nem é cristão, ele é de fé judaica, mas ele diz que a Laudato Si é talvez o ato número 1 de uma nova civilização. Um segundo depoimento, pode passar, é de Ban Ki-moon, que foi secretário-geral da ONU na época da publicação da encíclica. Ele diz, com a encíclica papal, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. E, por fim, eu trago um terceiro depoimento, pode passar, de uma brasileira. Pode passar? Esse depoimento que eu trago é da Márcia Irota, que é secretária executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. Olha o que ela diz. A encíclica papal vai direto ao ponto ao criticar com detalhamento e de maneira contundente nosso atual modelo insustentável de desenvolvimento. Com um texto claro e de fácil acesso, traz ainda uma contribuição sem precedentes à mobilização de toda a humanidade, não só dos católicos, nas questões ambientais e por um mundo socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Penso que esses 3 depoimentos são significativos para que a gente dê crédito por que eu estou trazendo esse assunto aqui. Pode passar? Silvia, está difícil de passar? Não, está demorado. Os cuidados da nossa casa comum. Eu, como disse, eu faço esse prelúdio como um antídoto das políticas bolsonaristas que negam o cuidado da casa comum. Eu falo especialmente na região amazônica. Eu dizia há pouco para vocês que eu trabalho em Marabá, no Pará, e eu enxergo, porque estou em contato muito com as reservas indígenas, como é que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo para que a gente entenda um pouco. Não raro, eu vejo em Marabá trens com mais de 200 vagões, eu vou repetir, 200 vagões
levando minério das reservas indígenas para o porto de Itaqui, no Maranhão, e de lá isso vai para a China, principalmente. Mas não é só minério de ferro, ali tem ouro, ali tem minério de nióbio e outras coisas mais. E de onde é que é tirado isso? É tirado das reservas indígenas, principalmente naquela região que eu trabalho, no Pará. E o que a Vale, quando tira esse minério, ela estraga as águas, envenena as plantas, envenena as verduras e outras coisas mais dos indígenas. E então, para redimir os seus estragos, ela dá uma contribuição financeira aos indígenas e parece perdoada. Isso funciona mais ou menos como as indulgências na Igreja Católica Romana. Peca, paga uma quantia em dinheiro e a pessoa vai para o céu. Quer dizer, então, isso é uma coisa muito séria e eu acho que isso é uma denúncia e eu estou trazendo justamente essa encíclica para lembrar as situações de como é tratado pelo atual governo as questões do meio ambiente. Pode passar. Todos nós estamos lembrados de que foi, por exemplo, aquela pornográfica reunião ministerial de 22 de abril, onde os ministros disseram foi alguma coisa que nós não gostaríamos de ouvir numa sala de professores ou em outro lugar. Bom, mas então vamos, feito esse prelúdio, depois eu vou voltar com a encíclica num pós-fácil, olhar o que é o título da fala de hoje, Assestando óculos para ler o mundo. Aqui tem duas metáforas. Uma, eu vou chamar de óculos, um conjunto de mentefatos que serve para ler o mundo. E outra, eu quero melhorar esses óculos, assestando os óculos. O que essa moça está fazendo? Ela está ajustando os óculos. A gente assesta os óculos, o microscópio, o telescópio, a máquina fotográfica para ver melhor, para enxergar melhor. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, pode passar, alguns óculos para enxergar o mundo. Eu vou escolher 6 óculos. Poderia escolher 7, poderia escolher 4, 3, 8. Eu vou escolher 6. E eu sei que cada um deles vai me permitir ver o mundo de uma maneira diferente. Então, aqui está uma metáfora de escolher os óculos. Vamos ver quais são os óculos que eu escolhi para nós olharmos essa manhã e enxergarmos no mundo. Pode passar a seguinte. Nós vamos olhar, não necessariamente nessa ordem, mas nós vamos olhar o senso comum, o pensamento mágico, os saberes primeiros, os mitos, as religiões e a ciência. Então, esse aqui é o assunto que nós vamos desenvolver essa manhã, olhando cada um desses óculos. Eu estou chamando esses óculos de mentefatos, que é uma palavra que provavelmente não está no vocabulário de vocês. O que são mentefatos? Todos vocês sabem o que são artefatos. Artefatos são objetos materiais. Uma caneta, uma pasta, uma bolsa, a caneca que eu estou usando aqui para tomar água, são tudo artefatos, objetos materiais. Mentefatos são construções mentais que eu sei que existem, mas eu não posso agarrá-las. Ninguém vai dizer, eu peguei a ciência, ou aqui está a religião. Vamos pegar um exemplo mais simples. Se eu dissesse agora o seguinte, cada um de vocês pense num smartphone. Todos vocês agora estão pensando num smartphone, eu não sei quanto nós estamos, talvez em torno de 1.000 e tantas pessoas, existem 1.000 e tantos mentefatos, smartphone na mente de vocês. Eu posso operar com esses mentefatos. Vamos ver uma coisa de uma maneira mais simples. Pensem agora numa roda.
Bom, cada um de nós está pensando numa roda e essas rodas são as mais diversas possíveis. Um pegou uma roda de carreta, outro de bicicleta, uma roda disso, uma roda daquilo. Mas vamos, para facilitar, todo mundo vai pensar numa circunferência. Agora a coisa já ficou mais homogênea. Se eu digo pense numa circunferência, todos vocês estão pensando numa circunferência. Para facilitar, todos pensem numa circunferência de 10 centímetros de diâmetro. Muito bem, agora ficou ainda mais comum, todos nós estamos pensando numa circunferência de 10 centímetros de diâmetro. Vamos um pouco adiante. Vamos pegar o diâmetro equatorial de 10 centímetros e passá-lo de 10 para 12. E vamos deixar o mesmo diâmetro polar. Quer dizer, então, eu aumentei o diâmetro equatorial de 10 para 12 e deixei o mesmo diâmetro de 10 centímetros. O que vocês estão me dizendo? Não é mais uma circunferência, porque circunferência, por uma definição, é um conjunto de pontos equidistantes de um mesmo ponto central. Ora, tem uns que estão pontos a 10 centímetros, outros a 12. Então, isso é uma elipse. Então, vocês operaram um mentefato. Então, esse é um exemplo que eu trago para mostrar. Então, vamos olhar agora o mentefato, senso comum, pensamento mágico, etc. Cada um desses 6, como é que nós podemos olhar a ciência, a religião, os mitos, os saberes primeiros, o pensamento mágico e o senso comum. Vamos ver o primeiro. Pode passar? Senso comum. Se vocês forem a um... Em primeiro lugar, eu quero chamar a atenção, quando eu falo em senso comum, eu estou falando em senso com S. Senso com C é aquilo que faz o IBGE, por exemplo, faz contagem, fazer o censo de população. Esse censo de população é com C. Agora, o que é censo com S? Senso com S é sensação, é o conhecimento, é a faculdade de nós pensarmos. Então, isso é senso com S. Então, agora eu vou falar em senso comum. Vamos olhar primeiro esse adjetivo que eu botei no substantivo senso. Qual é o adjetivo que eu botei? Comum. Comum não é uma coisa menos, como é que nós achamos. Por exemplo, eu vim de ônibus, aí alguém diz eu vim com ônibus leito, o outro diz eu vim de ônibus comum. Quer dizer, claro que aqui nessa situação é menos. Laranja de umbigo, laranja comum. Comum parece menos. Comum é aquilo que é de todos. É fácil a gente pensar. Pensem num condomínio residencial. De quem são, num edifício de residências, de quem são os corredores, de quem são os elevadores. Os elevadores, corredores, o playground, etc., etc., é de uso comum. Então, senso comum, comum aquilo que é de todos. E, com isso, eu tenho uma definição para senso comum. O conjunto de opiniões ou ideias que são geralmente aceitas numa época ou num local determinado. Eu vou dar uns exemplos de senso comum. Ouçam essa frase que provavelmente já ouviram em outras ocasiões. No Brasil, o ano começa de verdade na primeira segunda-feira depois do Carnaval. Isso é um senso comum. Primeiro, porque é um achismo, ninguém fez pesquisa. Segundo, quanto nós já trabalhamos antes do Carnaval, então isso é um senso comum. Alguém diz assim, não, falar em educação no Brasil é muito fácil, porque ela realmente não existe. Quer dizer, primeiro, é um equívoco, segundo, é um achismo. No Brasil, a saúde não funciona, os órgãos de saúde não funcionam. Não é verdade. Quer dizer, então, senso comum a gente diz, talvez a melhor palavra para definir senso comum é achismo. A gente acha que, mas vale a pena a gente saber que esse é
Quando nós estamos corrigindo uma dissertação ou uma tese, a gente escreve, às vezes, lá na margem, senso comum. É que a pessoa disse coisas por ela achar, é um achismo. Pode passar. Eu queria pegar duas palavras que relacionam um pouco esse senso comum, e vou pegar duas palavras gregas. Uma delas é episteme. Episteme é o saber, é a ciência, é o conhecimento. Vocês já ouviram falar em epistemologia. Toda vez que tem esse prefixo, o sufixo logia é estudo. Geologia, estudo da terra. Biologia, estudo dos seres vivos. Epistemologia, estudo da episteme, estudo do saber. Existe, inclusive, uma profissão, ele é um epistemólogo. Feyerabend foi um grande epistemólogo no século XX, quer dizer, um grande estudioso da epistemologia, um grande estudioso do conhecimento. Tem uma palavra que se opõe em grego à episteme, é a phronesis, é a sabedoria prática, é a sabedoria da prudência, é o senso comum que nós falamos há pouco. Então, o senso comum que nós estamos falando não é episteme. Episteme é o saber valorizado, o saber da ciência. Bom, pode passar a seguinte, por favor. Eu vou dar ainda... Agora nós vamos falar em saberes primeiros. É o segundo óculo. O primeiro óculo foi o senso comum, agora o saber primeiro. Eu botei duas palavras ali para me lembrar de falar para vocês. Uma eu botei a palavra biblioteca e outra eu botei uma história da matriz africana. Quando nós olharmos esses dois saberes, nós vamos olhar o saber primeiro. Bom, pode passar a seguinte, por favor? Aqui tem uma frase que ela é capitular de um dos livros que eu escrevi. O livro Das Disciplinas à Indisciplina, o 9º capítulo começa com essa frase: quando morre um velho, é como uma biblioteca que queima. Ou seja, por que eu estou dizendo que porque essa pessoa morre e uma porção de conhecimentos que ela detém provavelmente deixem de existir ou não tenham de procurar. Quantas vezes nós já dissemos, se o meu pai tivesse aqui, ele saberia isso. Ou se a minha avó tivesse aqui, ela iria explicar assim isso. Então, quando morre um velho, é como uma biblioteca que se queima. E provavelmente cada um e cada uma de nós teria grande sofrimento se os seus livros queimassem. Então, eu trouxe ali um incêndio que houve na biblioteca de Weimar, na Alemanha, em 2014, e é doloroso, porque ali queimaram-se originais das obras de Goethe, originais das obras de Schopenhauer, bíblias feitas ainda na Idade Média. Então, é uma biblioteca que queima. Cada um de nós, talvez, se tivesse um incêndio em casa, a primeira coisa que buscaria salvar seria a sua biblioteca. Então, guardem essa frase: quando morre um velho, é como uma biblioteca que queima. E o que eu vou fazer para ter esses saberes primeiros? Agora eu quero contar, pode passar, uma historinha da matriz africana. Pense na seguinte situação: há um barco, nesse barco há 3 pessoas. Um pai com 40 anos, que tem ali junto o seu filho com 5 anos e o seu pai com 70 anos. Então, tem 3 pessoas, um homem de 40 anos, o pai dele de 70 e o filho de 5. O barco está afundando, só o pai sabe nadar e ele pode salvar apenas uma pessoa, botando-a embaixo do braço e nadando com a outra mão. E o outro vai queimar. A grande pergunta é: quem é que ele vai salvar? Ele vai salvar o seu pai, com quem ele tem grande admiração, ou vai salvar o seu filho,
que tem apenas 5 anos. Provavelmente cada um de vocês vai pensar, eu salvaria o pai, eu salvaria o filho. Pode passar. Na história onde essa acontece, não há dúvida acerca da trágica opção que tem que fazer o jovem pai. Ele vai salvar o seu pai e vai deixar o seu filho. Por quê? Porque o pai tem conhecimentos que vão servir para toda a comunidade, enquanto o menino é como um livro em branco, não tem nenhuma contribuição. Pode passar? Imaginem ainda se essa sociedade for uma sociedade ágrafa, uma sociedade sem escrita, ou seja, todos os conhecimentos que o velho tinha devem ser resguardados ou aproveitados. Então, vocês viram já o que é saber primevo, e esse saber primevo hoje é uma maneira de, inclusive, fazer pesquisas na área de educação. Eu, por exemplo, já tive mestrandos e doutorandos que fizeram pesquisas em cima disso. Eu vou dar um exemplo. Eu, há pouco, quando falei dos doutores que eu formei na REAMEC, a Célia, de Parintins, olha como é que ela fez a pesquisa, o trabalho de doutorado dela, dá para resumir em poucas palavras, dentro desses saberes primeiros. Ela viu que ela, nem os seus alunos, sabiam como era feita a farinha de mandioca, muito importante na região. Então, o que ela fez? Ela foi consultar as pessoas de mais idade, os ribeirinhos que sabiam fazer farinha de mandioca. Eles ensinaram para ela como se faz farinha de mandioca e ela ensinou para os seus alunos. Aliás, ela trouxe eles, inclusive, para ensinar. Ao invés de ensinar coisas que se ensina, por exemplo, em química, isótopos, isóbaros, isótopos, coisas que não servem só para responder questão, não tem muita coisa para aprender, ela ensinou a fazer farinha, ou seja, ela fez de um saber primevo um saber escolar. E esse saber escolar, antes de se tornar saber escolar, passou pelo saber acadêmico. Ela viu por que tinha que lavar mandioca, tirar lá as frutas, a parte dos cianetos, ela viu como é que tinha que fazer a extração, a secagem, etc, etc. Eu vou dar exemplos aí. Pode passar o seguinte, por favor? Esses saberes primeiros também nós chamamos de etnociência. Esse prefixo etno é povo. Etnografia. O que é? Se eu pedisse para fazer uma etnografia, é descrever a população. Tem tantos homens, tantas mulheres, tantos alfabetos, tantos analfabetos. Então, etnociência é esse saber primeiro. Nós podemos ter etnobotânica, podemos ter etnomatemática, etnoastronomia. O que é etnoastronomia? É uma astronomia feita pelo povo. Por exemplo, se a gente estudar os conhecimentos de astronomia que tem, por exemplo, os indígenas, seria uma etnoastronomia, porque não é da academia, tem que ser estudado. Vou dar exemplos. Pode passar o seguinte. Aqui tem duas situações de etnobotânica. No primeiro dos desenhos, vocês estão vendo uma sacada, um balcão de uma casa, que está plantado gerânios. Nesse gerânio, vocês estão dizendo como fica bonito, é muito bonito o gerânio. Tem duas variedades, o gerânio pendente e o gerânio ereto. Eu tenho aqui no meu jardim os dois, mas eu não vou mostrar agora para vocês. Acham bonito, mas sabe por que plantam gerânio nas janelas? Não é apenas para enfeitar. O gerânio secreta uma substância chamada geraniol, é um álcool volátil que combate mosquitos. Então, a gente usa o gerânio para combater mosquitos. Então, isso é um saber de etnobotânica. A outra flor é uma flor que não sei quantos de vocês conhecem, ela tem o nome tagetes, ou o nome popular, cravo de defunto, porque tem um cheiro muito desagradável.
Então, é cravo de defunto porque lembra um cadáver em decomposição. Todavia, se vocês plantarem tagetes, eu vou dizer tagetes porque cravo de defunto fica muito pouco apetitoso o nome. Planta um tagete embaixo de um pé de pessegueiro, esse cheiro ruim vai fazer que as moscas não se aproximem, e aí vocês têm uma etnobotânica, porque os frutos do pessegueiro não terão larvas. Então, isso é um exemplo de etnobotânica. E assim a gente pode ver, por exemplo, se eu quero abrir um vidro de conserva, que tem tampa metálica, como é que eu faço para abrir? Bom, tem várias maneiras, mas uma delas é aquecer o vidro de conserva e o metal vai dilatar, e o metal dilatando, eu vou conseguir abrir facilmente o vidro. Então, é um saber primeiro. A cozinheira que me ensinou esse saber, ela não sabe nada de coeficiente de dilatação do vidro, de coeficiente de dilatação do metal da placa, da tampa, mas ela sabe esse saber primeiro, que tem que esquentar. Então, já vimos 2 óculos, senso comum e saberes primeiros. Eu gostaria de repetir que essa história dos saberes primeiros é uma linha de pesquisa hoje na área nos mestrados e doutorados em ensino de ciência. Escolhe um saber popular, traz ele para a academia e faz dele um saber acadêmico na sua explicação, e, tendo esse saber acadêmico, faz dele um saber escolar, ensinando em sala de aula, ou para os alunos onde ele foi pesquisado, ou para outros alunos. Vamos adiante um pouco. Outro óculo, pensamento mágico. E eu abro a fala do terceiro óculo, pensamento mágico, com a pergunta: adianta torcer? E aí eu quero dizer, torcer, por exemplo, por um time de futebol, e torcer por esse time de futebol sem ir ao estádio. Quer dizer, se eu vou ao estádio, não estou contando. É mais ou menos como é agora essa palhaçada do futebol, que tem que ter, jogam futebol, mas não pode ter torcida. Então, jogam para quem? Só para ganhar dinheiro na transmissão das televisões, etc. Mas eu não vou mostrar a minha indignação agora ao futebol, até porque hoje é um dia de luto para o futebol, é outra coisa, o fanatismo que está acontecendo na Argentina, mas também não me cabe falar disso agora. Eu queria falar se adianta torcer sem ir para o estádio, ficar em casa torcendo. Eu, uma vez numa aula, defendia que não podia, não adiantava torcer. E, inclusive, eu disse, quando o Grêmio, que é o meu time, joga com o São Lourenço de Almagro, que é o time do Papa, eu nem torço para o Grêmio naquele dia, porque o Papa tem mais cartaz com Deus e vai fazer com que o São Lourenço de Almagro ganhe se adiantasse isso. Mas eu disse que não adianta torcer, sem ir ao estádio. Indo ao estádio, vai lá para fazer barulho, aí talvez ajude. Mas aí um aluno me disse assim, professor, adianta. E eu tenho evidências empíricas que adianta. Bom, claro que eu fiquei muito curioso como é que o cara tem evidências empíricas que adianta torcer. Aí ele me disse assim, quando o Grêmio joga, professor, eu pego uma camiseta do Grêmio, rasgo, torço toda e ponho em cima da televisão e não dá outra. O Grêmio se enrola e perde. Então, eu tenho evidências que adianta torcer, porque eu faço não só torcer, mas eu faço uma secação ao time do Grêmio. Aí, um domingo, o Grêmio ganhou, e ele tinha aula comigo às terças-feiras. Quando ele chegou na aula, eu disse, Daniel, me lembrei muito de ti no domingo. Ele disse, por quê, professor? Eu digo, olha, me lembrei de ti no domingo porque o Grêmio ganhou e o teu assunto não funcionou. Disse, professor, eu vou lhe dizer uma coisa, funcionou. Eu digo, mas como se o Grêmio ganhou? Ele disse assim, eu me esqueci de botar a camiseta e só por isso o Grêmio ganhou. Então, vocês veem
que esse acredita no pensamento mágico. O pensamento mágico é importante, só que eu não posso usá-los para ler o mundo sempre. Eu vou dar um exemplo. Em 1999, eu tive um câncer, e alguém me disse, olha, babosa cura câncer. E tinha que preparar a babosa, o aloe vera, com mel e com cachaça. Eu preparava os vidrinhos, eu tomava aquilo lá e eu enxergava o caranguejo, que é o câncer é o caranguejo, e aí eu enxergava ele comendo a babosa e o câncer morrendo. E eu estava muito feliz que o meu câncer estava indo embora, mas alguém me disse, olha, eu acho que tu deves usar uma outra coisa além da babosa. E a melhor coisa hoje, naquela época, isso já faz 21 anos, era uma cirurgia radical. E eu fiz uma cirurgia radical e eu sou câncer-free, não por causa da babosa, porque o hábil cirurgião tirou todas as coisas cancerosas e eu fiquei curado. Então, se eu tivesse seguido o pensamento mágico, talvez hoje eu não estaria fazendo palestra aqui. Mas quando vocês encontram uma pessoa, vai ter uma prova amanhã, estou torcendo para ti. Hoje eu pedi para os meus amigos torcerem para mim durante essa fala para vocês, porque eu estava com bastante apreensão falar para tanta gente. Mas como a gente não enxerga as pessoas, eu não sei se tem 3 ou 4 ou 1000 pessoas me ouvindo. Bom, mas tem mais uma pergunta que eu vou fazer. Pode passar? Se adianta rezar. Quer dizer, torcer, eu torço para a pessoa ficar boa, torço para ele ir bem nas provas, torço. Também se eu disser, tomara que tu te rale na prova amanhã, isso é torcer negativamente, também pode funcionar. Agora, a minha pergunta é se adianta rezar. Eu não vou responder agora essa pergunta, se houver interesse, eu respondo mais adiante. 3 óculos olhados, então, pensamento mágico, senso comum e saberes primeiros. Vamos ver um 4º óculo. Pode passar. Aqui tem um óculo muito importante, que é o óculo dos mitos. E eu preciso falar um pouquinho mais, porque esse é um óculo mais sofisticado. Todos nós conhecemos que cada cultura tem uma cosmogonia. Me dão licença de mostrar um pouco essa palavra. Gonia, o que é? Gonia significa origem. Então, o que é cosmogonia? É o estudo da origem do cosmos, estudo da origem do universo. Esse é o estudo. Por exemplo, eu acho que eu posso afirmar que a maioria das pessoas que estão me ouvindo tiveram a sua primeira cosmogonia de um relato muito parecido ou igual, ou fundamentalistamente igual, àquele relato que está no primeiro livro da Bíblia cristã e também da Torá judaica, do Pentateuco, os 5 livros sagrados dos judeus, que é o Gênesis, o Êxodo, o Número, o Deuteronômio e o Levítico. Esses livros sagrados contam a cosmogonia que nós aprendemos primeiro. Deus fez o mundo em 6 dias. No primeiro dia, separou a água da terra, etc., todos aqueles relatos, animais, etc., e no 6º dia criou o homem à sua imagem e semelhança, e no 7º dia descansou. Provavelmente essa é a nossa cosmogonia. Eu não vou imaginar que alguém, não sei quantos de vocês aprenderam, talvez por primeiro, a origem do universo numa escrita não criacionista, mas numa escrita darwiniana evolucionista. Ou quantos aprenderam, por exemplo, uma explosão solar que deu origem ao universo, etc. Cada um aprendeu do seu jeito, mas eu quase que acredito que a nossa cosmogonia que aprendemos
é essa que eu disse que está no Gênesis. As 3 religiões abraâmicas, e eu vou dizer que as 3 religiões abraâmicas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Nessas 3 religiões abraâmicas, elas têm 2 características comuns. Primeiro, elas são os 3 grandes monoteísmos, ou seja, acreditam em só Deus. Há outros monoteísmos, mas eu estou me falando daquelas que são mais próximas de nós no mundo ocidental. No mundo oriental é diferente, mas no mundo ocidental são essas 3 religiões abraâmicas monoteístas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo muito forte. Mas elas têm uma outra característica muito, muito importante e definidora. Elas são conhecidas como as 3 religiões do livro. Os judeus têm o Pentateuco, que eu já falei, os cristãos têm a Bíblia e os islâmicos têm o Alcorão. E estas 3 religiões, chamadas religiões do livro, têm nos livros sagrados a garantia da sua ortodoxia. É assim. Não dá para dizer pode ser assim. Ortodoxia, uma palavra-chave nessa discussão, é a garantia de ser como está no texto sagrado. Eu vou dar um exemplo. É muito importante essa história da ortodoxia. Um dia eu estava em sala de aula, comentando determinado assunto, e eu disse o seguinte: e aí Jonas foi engolido por uma baleia. Aí um aluno protestou e disse assim: professor, não foi por uma baleia, foi por um peixe muito grande, porque Jonas não iria passar pela garganta da baleia. Então foi por um peixe muito grande. Quer dizer, isso é um exemplo de um fundamentalismo. Porque, olhem quantas vezes esse texto foi traduzido, ora peixe, ora baleia, nem sei como é peixe em aramaico ou hebraico, como foi escrito, etc, etc. Então, ele queria que eu dissesse ao pé da letra como estava na Bíblia dele, que ele tinha lido, e não era baleia, mas era um peixe. Aí eu lembrei de novo a história, para ver a história do fundamentalismo. Jonas foi mandado por Deus para pregar em Nínive, mas ele disse: eu não vou pregar em Nínive, porque o pessoal de Nínive é muito inteligente e não vai ouvir o que eu quero dizer. Ele tomou um navio, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis. E aí, de repente, começa uma grande tempestade, o navio está afundando e o comandante do navio disse: olha, alguém entre nós desobedeceu a Deus e por isso que está acontecendo isso. Jonas, que era um cara muito legal, disse: fui eu. E aí atiraram Jonas ao mar, e aí ele foi engolido por um peixe muito grande que tinha uma garganta, e a tempestade parou. Ou seja, o fundamentalismo não permite que eu diga baleia, tem que ser peixe, etc. Diferente de povos que não têm livros sagrados, portanto, não têm uma ortodoxia e, portanto, não têm um relato de revelação divina. Eles criam as histórias, eles criam os mitos. Vou dar um exemplo. Os gregos, diferente dos cristãos, dos islâmicos e dos judeus, que eu me referi agora como monoteísmo, eles, ao invés de ter um Deus criador, eles criam deuses às suas imagens e semelhanças. Os deuses dos gregos amam, os deuses gregos odeiam, cometem adultério, cometem incesto, cometem todas as situações que os humanos fazem também, porque os deuses gregos são criados às imagens e semelhança dos humanos, e não é como está na tradição abraâmica,
que Deus cria os humanos. Aqui os humanos criam os deuses. Eu vou dar um exemplo para entender a diferença de mito e verdade revelada. Vou contar-lhes rapidamente o mito de Pandora. Zeus e Prometeu têm uma briga. Zeus era o chefe dos deuses dos gregos, no panteão. Depois, quando os romanos importam, é Júpiter. Mas Zeus e Prometeu era um deus de segunda categoria. Prometeu faz uma caçada, caça um burro e não dá a melhor parte para Prometeu, para Zeus. Zeus fica irritado com Prometeu, passa uma carraspana no Prometeu, e o Prometeu, muito chateado, disse: eu vou me vingar de Zeus. Vai ao Monte Olimpo, onde moravam os deuses, e pega o fogo e dá o fogo aos humanos. Atenção, eu não disse dá aos homens e às mulheres, ele dá aos humanos. Então, agora os humanos têm o fogo. Aí Zeus olhou: vocês estão contentes com o presente de Prometeu, que deu para vocês o fogo? Eu também vou dar-lhes um presente. Ele dá Pandora. E quem é Pandora? Pandora é a primeira mulher. Porque até então, segundo a mitologia grega, mitos, os deuses, os humanos eram todos seres hermafroditas. Então, o que faz Pandora? Chega lá, num mundo de hermafroditas, pega a parte masculina de um casal para ela, e ela, então, agora ela tem uma parte masculina, mas sobra uma parte de mulher que vai pegar de outro homem, etc, etc. E segundo o relato que todas as crianças gregas, adultos e crianças aprenderam, agora sempre estamos procurando a parte que nos falta, que alguém pegou, como Pandora pegou lá na história. Quer dizer, se eu contasse essa história para um de vocês, em vez de dizer Prometeu matou um burro e não deu para Zeus, eu disse matou um carneiro, não ia dar briga nenhuma, porque não tem nenhum texto sagrado que conta essa história, apenas mitos. Então, os mitos são histórias contadas sem o rigor de uma ortodoxia. É claro que eu poderia pensar, e eu tenho essa pergunta ali para vocês, difícil de responder: qual a diferença de mitos dos relatos bíblicos ou dos relatos corânicos? Imaginem se eu chegasse e dissesse, eu não vou dizer aqui, se eu chegasse e dissesse: olha, a história de Adão e Eva é um mito, não é um relato bíblico. Bom, não faltaria quem ia brigar comigo. Aliás, eu até poderia contar que nem é a história de Adão e Eva. Aliás, no Gênesis, se vocês se derem conta, há 2 relatos da criação. No primeiro diz: e Deus os criou varão e varoa, ou Deus os criou homem e mulher, ou seja, criou um casal igual. E segundo alguns, esse casal foi Adão e Lilith. Lilith é a primeira mulher. Então, mas Lilith não se submete a Adão, porque Adão queria comandar ele. Ele disse: que história é essa, Adão? Deus nos criou igual, homem e mulher, como é que é tu que tem que dizer que tu vem por cima, por exemplo, no ato sexual? Eu também posso ir, nós somos iguais. Bom, brigaram e Lilith vai embora do paraíso, para onde ela vai não vamos comentar agora. E aí tem um segundo relato, que Deus viu que Adão estava muito triste. Não é bom que o homem esteja só, façamos-lhes uma companheira. E mergulhou Adão num profundo sono, extraiu-lhe uma costela, e depois Adão, quando se acorda, disse: essa é a carne da minha carne, osso dos meus ossos, etc, etc. Então, criou Eva. Bom, aí Eva perde o paraíso, porque ela tem uma coisa que para nós hoje é uma virtude, ela é curiosa: comereis de todos os frutos dessas árvores, menos dessa aqui. Quer dizer, então, isso são os relatos revelação e não são mitos.
Também poderíamos falar nos mitos modernos. Por exemplo, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos criaram um mito, o Capitão América, onde ele ia ganhar. Os ingleses tiveram talvez uma figura mítica, os franceses, Joana d'Arc, para vencer os ingleses. Ou hoje ainda morre uma pessoa e, de repente, todo mundo começa a cultuar essa pessoa. Eu me lembro, aqui no Rio Grande do Sul, eu vi um caso que foi a madrasta que matou o menino Bernardo foi enterrado em Frederico Westphalen, onde eu trabalhei, inclusive, e aí já começaram a rezar missa, levar flores, e o menino já estava sendo um mito, transformando, fazendo milagres. Então, mitos são importantes. Então, vimos 4 óculos, agora faltam 2. Vamos ver, falta ciência e falta religião. Pode passar, por gentileza? Alô, Silvia, esperando. Alô. Opa, muito bom. Aqui tem uma frase atribuída a David Hume. David Hume, se vocês olharem ali, ele nasceu em 1711, morreu em 1778, vocês estão dizendo um homem do século XVIII, certo? E o século XVIII é o século das luzes, do iluminismo. Então, vocês podem dizer filósofo, historiador escocês, iluminista escocês, ou tem o iluminismo francês, tem o iluminismo inglês, o Enlightenment, tem o iluminismo alemão, o Aufklärung. Então, mas Hume tem uma frase que eu acho muito, muito importante. Eu tirei de um livro dele, História Natural das Religiões, ele diz: se acreditamos que o fogo esquenta e a água refresca, é somente porque nos causa uma imensa angústia pensar diferente. Olhem essa frase, meditem nessa frase. Eu sempre digo, se eu venho a uma aula e eu não posso pensar diferente do que eu sempre pensei, não vale a pena ter vindo na aula. Mas as religiões não permitem que eu pense diferente. Eu tenho que pensar dentro, e agora vocês já vão escolher a palavra adequada, dentro de uma ortodoxia. Por exemplo, se tem o dogma da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, olha se não ficaria mais simpático, Deus Pai, Deus Filho e Deus a Filho. Não mesmo, não podes pensar assim, porque isso é um dogma e as verdades dos dogmas são imutáveis. Esta é uma marca da religião, o dogmatismo, a crer em coisas e não poder pensar diferente dessas coisas. Diferente da ciência, e vamos ver, eu vou voltar a falar bastante em religião, mas eu queria fazer uma comparação rápida. Pode passar o seguinte. Olhem essa frase de Isaac Newton. Isaac Newton foi talvez uma das pessoas mais importantes na história da ciência. Ele nasceu em 1643, portanto, século XVII, e ele tem uma frase lapidar: se consegui enxergar tão longe, é porque me apoiei nos ombros de outros gigantes. Eu gostaria de pegar essa frase, que eu curto muito essa frase, e olhar pelo menos 2 coisas importantes. A primeira, a humildade intelectual de Newton. Ele fez as maiores descobertas dentro da história da ciência, principalmente depois que Copérnico, Galileu Galilei e muitos outros propuseram a teoria do heliocentrismo, o Sol no centro do universo. Newton deu mais ou menos cifras definitivas ao marcador. É assim. Mas ele não disse que fez sozinho. Se eu conseguir fazer assim, é porque eu olhei o que os outros já fizeram. Eu me apoiei nos ombros de outros gigantes. Eu acho que essa frase
quando a gente faz uma tese, uma dissertação, o que a gente faz? Olha o que os outros já fizeram para ir adiante. Então, Newton nos ensina isso. Então, além da humildade, ele nos ensina como se faz ciência, olhando o que os outros já fizeram. Bom, vamos olhar um pouquinho esses dois óculos, ciência e religião. Pode passar o seguinte? Essa é uma pergunta central que a gente sempre faz. O que é ciência, afinal? Alan Chalmers, um inglês nascido em 1939, escreveu um livro, O que é ciência, afinal? Está ali a capa. O livro está traduzido para o português, o que é essa coisa chamada ciência? E ele gastou 300 páginas, quase 300, para responder isso. Eu não vou gastar 30 páginas, eu não vou gastar 3 páginas, eu vou gastar, no máximo, 3 linhas para dizer o que é ciência. E essas 3 linhas vão ter a síntese para a resposta dessa pergunta, o que é ciência afinal. Olhem, por favor. Pode passar. A ciência pode ser considerada como uma linguagem. Primeira coisa importantíssima, a ciência pode ser considerada como uma linguagem. É uma linguagem como o português é uma linguagem, como o espanhol é uma linguagem, como Libras é uma linguagem, como música é uma linguagem. Então, a ciência é uma linguagem. Segunda característica, ela é construída pelos homens e pelas mulheres. Ela não é uma verdade revelada. Ela é construída. Ela é um construto humano. Vocês estão me perguntando o que é verdade revelada. Verdade revelada é aquela que não é construída pelos humanos. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem fácil de entender. Se você perguntar para um islâmico quem é que escreveu o Alcorão, ou para um cristão quem é que escreveu a Bíblia, ou para um judeu quem é que escreveu a Torá judaica, volta o islâmico não vai ter dúvida, ele vai dizer que foi Deus que escreveu o Alcorão. Foi revelado por Deus, não foi escrito pelos homens. Aí você vai perguntar como é que ele fez. Bom, você não vai imaginar que Deus tenha pegado uma caneta, Maomé me empresta uma caneta para escrever o Alcorão. Foi muito mais sofisticado. Maomé entrava em transe e o anjo Gabriel aparecia para ele e editava o Alcorão. Então, Maomé ficava lá ouvindo isso. Quando saía do transe, ele era analfabeto, ele não podia escrever, ele reunia um grande grupo de escribas e disse, o arcanjo Gabriel hoje me disse isso. Assim, durante mais de 10 anos, talvez uns 100 ou 200 escribas, eu não tenho esse dado, foram ditando e deu um livro bem mais volumoso que a Bíblia Sagrada, se alguém quiser comparar, alguém que nunca viu o Alcorão, muitos conhecem o Alcorão, foi revelado por Deus através do arcanjo Gabriel para Maomé, e Maomé ditou para os escribas. Então, isto é uma verdade revelada. Jamais você vai dizer para um islâmico que o Alcorão é uma construção humana. Aqui nós temos, então, a ciência é uma linguagem e é um construto humano, construída pelos homens e pelas mulheres. Terceira e última característica da ciência, para explicar o nosso mundo natural. Então, a ciência tem uma serventia. Toda vez que falo essa palavra serventia, eu me lembro de minha mãe. Minha mãe dizia, isso tem serventia, isso não tem serventia. As coisas que a gente fazia, ou tem que ter serventia, serve para alguma coisa. Qual é a serventia da religião, da ciência? A serventia da ciência
é explicar o mundo natural. Por que que o leite, quando ferve, derrama e por que que a água não derrama? Ou por que que o sabão faz espuma? Ou por que que o sabão limpa a sujeira? Ou por que isso, ou por que aquilo? Por que que agora é dia e daqui no final da tarde vai ficar noite? Etc. Então, a ciência explica o mundo natural. A ciência não explica o mundo sobrenatural. Eu gosto do meu companheiro, da minha companheira, 5,8. Aí alguém diz, só 5,8, eu é 7,9. Não, a ciência não explica o mundo sobrenatural. Então, guardem essa frase, a ciência é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o mundo natural. E aí eu podia já, sem grandes discussões, dizer o que é a alfabetização científica. A alfabetização científica é saber ler a linguagem que está escrito a ciência, mas isso é outro assunto, não agora. Pode passar o seguinte. Ali onde está escrito homens e mulheres, no slide seguinte, eu vou mostrar não apenas o seguinte, eu botei um asterisco em mulheres e fiz uma pergunta que está na capa de um dos meus livros. O título do livro que está na capa é A Ciência é Masculina? E eu respondo na própria capa, é sim, senhora. De que maneira por que eu examino isso? Bom, vocês vão dizer que é um livro machista. Ao contrário, é um grande livro de um feminista, porque eu procuro mostrar que não apenas a ciência masculina, a literatura, as artes, a filosofia, a história, os líderes políticos são predominantemente masculinos. E por quê? Porque eu olho os 3 DNAs, o DNA grego, o DNA judaico e o DNA cristão. Vocês já viram até exemplos hoje, rapidamente. O DNA grego, por exemplo, o mito de Pandora, tudo estava tão bem, vem a mulher lá e o DNA judaico, Eva perde o paraíso. Bom, o DNA cristão é uma barbada explicar, porque essa não tem parte mais machista do que o cristianismo, onde as mulheres... Paulo é textual, que as mulheres não falem nas assembleias. Se elas tiverem alguma dúvida em casa, perguntem para os seus maridos e ele explicará. Quer dizer, então, a mulher... Eu escrevi esse livro já tem e já está na sua 9ª edição, e é um livro, antes de mais nada, para aquelas pessoas que têm posturas machistas. Podemos ir adiante um pouco? Assim, eu mostrei diferentes óculos. E esses diferentes óculos que eu mostrei, eu quero dizer 2 coisas deles. Primeiro, eu não tenho autoridade de dizer qual é o óculos melhor. Cada um escolhe um dos 6. Segunda característica, às vezes nós podemos usar 2 óculos ao mesmo tempo. É claro que se eu usar 2 óculos ao mesmo tempo, eu vou ter situações onde eu posso olhar embaralhado. Vou dar um exemplo de ver 2 óculos ao mesmo tempo. Se eu convido alguém, olha, aqui na minha casa, ao final da tarde, dá para ver um lindo pôr do sol. A pessoa, quando eu convidá-la para ver um pôr do sol, ela vai me olhar estranho. Como pôr do sol? Tu não acreditas que o sol é o centro do universo, está parado? Então, quando é que tu dizendo que está um pôr do sol, é que o sol se movimenta. É verdade. Eu devia dizer, amada minha, vem aqui ver a Terra se inclinar de tal maneira que ela oculte o sol. Eu, na minha região oeste aqui, eu tenho um conjunto de edifícios que, quando começa a se pôr o sol fica atrás desses edifícios, mas não é porque o sol caminhou para trás dos edifícios. Esses edifícios, no movimento da Terra, se inclinaram e ocultaram o sol. Então, eu devo dizer, amada minha, vamos ver um
vamos ver um pôr do sol. Não, eu deveria dizer, vamos ver a Terra se inclinar para que oculte o sol. A amada minha não vai querer ver isso, ela quer ver o pôr do sol e pronto. Então, eu disse que podemos usar, às vezes, mais do que um. Pode passar, por favor? Eu vou comparar dois óculos, religião e ciência. Antes de comparar, eu quero dizer duas coisas muito, muito importantes. Eu não vou fazer proselitismo de nenhuma religião. Até porque eu sei que nós estamos falando numa instituição laica, portanto, não me cabe defender religião. Eu vou comparar ciência e religião. E essa minha comparação entre ciência e religião vai ter 3 razões pelas quais eu comparo. Pode passar, por favor? A primeira, religiosos ou não, nós vivemos num mundo religioso. Por exemplo, por que não tem aula no dia 12 de outubro? Não tem aula no dia 12 de outubro, porque é o dia da descoberta da América. 12 de outubro de 1492 é feriado. Negativo. É feriado na Argentina, é feriado na Colômbia, etc., etc., mas na América, no Brasil, não é por causa da descoberta da América. Ah, é porque é o dia da criança. Também não é porque é o dia da criança. Também não é porque é o dia do Saci. É o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira e rainha do Brasil. Então, é um motivo para os de fé católica que todos fazem. Aliás, tem um exemplo mais fácil. Por que nós não trabalhamos em domingo? Porque no mundo ocidental, o domingo é o 7º dia e se diz que Deus descansou. Eu sei que tem religiões que cortam o sábado. Se nós estivéssemos em Israel, era o dia de guardar o sábado. Os judeus, para os judeus, o dia sempre começa ao pôr do sol. Então, a sexta-feira, quando se põe o sol, começa o sábado ou o Shabat, em que eles não trabalham, eles não têm nenhum bonde, não tem nem ônibus, não tem trens. Eles não acendem uma luz, quer dizer, eles já deixam programado o elevador para parar sempre no seu andar, porque eles não podem apertar no botão, porque pode perder faísca ou luz, etc. Então, não trabalham. Se nós estivéssemos num país islâmico, os islâmicos guardam na sexta-feira. Aliás, eu sempre tenho dito, e eu acho que vocês vão gostar de uma proposta que eu vou fazer agora. Nós devíamos praticar as 3 religiões abraâmicas ao mesmo tempo. Sexta nós não trabalharíamos porque somos islâmicos, sábado não trabalharíamos porque somos judeus e domingo não trabalharíamos por sermos cristãos. E para que os ateus não ficassem de desvantagem, segunda-feira podia ser o dia dos ateus, então nós trabalharíamos terça, quarta e quinta, que eu acho uma boa medida. Espero que tenham aprovado. Mas as religiões estão onipresentes em nossas vidas. Uma segunda razão é o fundamentalismo. Quando vocês vêm falar em fundamentalismo, lembrem a história de Jonas. Quer dizer, Jonas não podia passar pela garganta da baleia. Quer dizer, esse é o fundamentalista que quer que dizem. E a terceira razão, vocês sabem que hoje há um recrudescimento do fundamentalismo. Eu digo que essa república que nós vivemos, que é uma república cívico-militar, ela também poderia dizer-se uma república cívico-militar teocrática, porque o que o fundamentalismo está presente nas posturas do governo é algo sensacional, haja visto, por exemplo, o caso da vacina. Mas vamos à terceira razão pela qual eu quero comparar esses 6 óculos. Ciência e religião, desses 6. A ateologia. Ateologia é uma palavra que não está dicionarizada. Teologia, todos vocês sabem o que é. Logia é estudo, teos, estudo de Deus. Estudo de um Deus, vários deuses, um casal de deuses. Então,
E a teologia é não precisar de ter um Deus como uma entidade criadora e julgadora. Então, são os ateus, aqueles que não precisam da existência de um Deus. Há um tempo atrás, o cara se dizer ateu era mais ou menos se dizer um candidato à fogueira. Hoje as pessoas já podem se dizer ateus, que não tem problema. Mas eu me lembro de fazer palavra cruzada, homem mau de 4 letras, ateu. Quando um ateu, nós sabemos, pode ser melhor do que o melhor dos cristãos, do que o melhor dos judeus, etc. Ateu, então, é o mais uma razão. Então, vamos comparar essas duas, ciência e religião. Pode passar, por gentileza, Silvia. Primeiro, as religiões. Olhem uma coisa importante. As religiões afirmam a existência de uma verdade global, imanente, eterna, completa, que trata tanto da natureza como do homem. Essa verdade tem uma exigência fulcral para crê-la: a fé. Duas palavras-chave. A ciência, a gente acredita, crê. E a gente crê porque tem fé. Se eu disser para vocês o seguinte: eu acredito que para descascar cebola sem chorar é melhor botar dentro do congelador, eu não sei a explicação, mas eu acredito que botando cebola dentro do congelador, ela dá para descascar. Aliás, eu acredito, sabem por quê? Porque a minha mãe fazia assim, e a minha mãe disse que a minha avó fazia assim, ela botava dentro a cebola para esfriar, para poder descascar, sem chorar. Então, a tradição. Eu também acredito porque eu tenho um grande amigo que ele é um cozinheiro de fama reconhecida, e ele disse, não me disse por quê, mas ele me disse que a gente descasca a cebola sem chorar, se esfriar a cebola. Aliás, esses dias eu também sonhei, e o arcanjo Gabriel me apareceu e disse, olha, para descascar cebola sem chorar, quer dizer, eu acredito, eu tenho fé nisso. Pode passar a seguinte. Eu, em geral, faço uma concessão aqui aos de fé espírita, porque eles dizem que eles também não acreditam só pela fé, eles usam o racionalismo. Mas eu não vou discutir isso agora, eu queria ver agora, no slide seguinte, comparar religião com ciência. Vamos lá? O seguinte, Silvia. Será que houve um problema que não pode passar o slide seguinte? Bom, chegou. Olha aqui a ciência. A ciência não tem a verdade. Lembra que a religião tinha verdade, a ciência não tem a verdade, mas aceita algumas verdades transitórias, provisórias, em um cenário parcial, onde os homens não são o centro da natureza, mas elemento da mesma. O entendimento dessas verdades, atenção, não é crer, o entender essas verdades tem uma exigência, a razão. Olhem aqui a diferença. Tem coisas que nós acreditamos porque temos fé, e tem outras que nós entendemos porque usamos a razão. Eu conheço uma pessoa que me diz o seguinte, olha, para descascar cebola, eu ponho no congelador, porque eu sei que a cebola eu choro quando
eu estou descascando porque os aldeídos voláteis da cebola chegam nos meus olhos e isso irrita os meus olhos e por isso eu choro. Por isso, se eu botar a cebola no congelador, eu vou ver que os aldeídos voláteis cristalizam e quando eu descasco, eles não estão volatilizados, eles estão em cristais sólidos e, portanto, eu não choro. Vejam que a postura deste em relação a... Ele entende por quê e ele usa a razão para explicar. Dentro da palavra razão está embutida uma palavra-chave que vocês não estão enxergando, que eu quero chamar-lhes a atenção. Razão tem que ver com raciocínio. As verdades da ciência são verdades raciocinadas. Elas são verdades que elas não estão prontas, elas precisam ser discutidas. Mais um detalhe, as verdades da ciência são provisórias. Eu vou dar um exemplo, e esse exemplo talvez ajude a esclarecer o que é uma verdade provisória. Eis o meu exemplo. Em 1954, Linus Pauling ganhou o Prêmio Nobel de Química porque ele mostrou que os gases nobres não poderiam formar compostos, porque eles tendo 8 elétrons no último nível, esses 8 elétrons estão parificados, 4 pares de 2, e estando parificados, não poderiam se ligar a outros átomos através de uma ligação iônica ou de covalência. Então, gases nobres não formam compostos. Pauling ganhou o Nobel de Química em 1954. Em 1961, portanto, 7 anos depois, Neil Bartlett, trabalhando na Universidade na Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, sintetizou os primeiros compostos de gases raros. O que ele raciocinou? Ele diz o seguinte: se eu conseguir oxidar a platina, e todo mundo sabe quanto é difícil oxidar prata, oxidar ouro, muito mais ainda oxidar platina, se eu conseguir oxidar a platina, com essa mesma energia eu vou conseguir reduzir um gás nobre, o xenônio. E, com isso, ele, aluno de doutorado, sintetizou pela primeira vez um composto de gás nobre, o hexafluorplatinato de xenônio. E na década de 60 do século XX, se publicou mais sobre compostos de gases raros do que qualquer outra química inorgânica. Aí vocês vão dizer, então Pauling estava errado? Resposta, não. Ele não estava errado. Ele tinha o conhecimento do que tinha até então. Hoje nós sabemos isso, quer dizer, então, as verdades da ciência é provisória. E hoje, quantas coisas que nós já ensinamos que são diferentes. Então, guardem essa situação. A ciência explica, entende porque usa a razão. A religião acredita porque usa a fé. Se vocês tiverem dificuldade, lembrem da história de descascar cebola. Eu apresentei a visão de um crente que botar a cebola no congelador e o outro que sabia explicar por que chorava. Por favor, pode passar o seguinte. Eu vou propor uma utopia. Professor, sim? Com licença, desculpa interromper, mas, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Eu vou dizer que o tempo se esgotou por causa da dificuldade de passar os slides, só para tirar a culpa de mim, né? Não estou brincando. Eu termino em 2 minutos, pode ser? Tá bom. Aí o pessoal está pedindo para o senhor responder a pergunta em relação sobre a religião, sobre
Tá, me dá 2 minutos e eu encerro. Belezinha, obrigado. E aí depois respondo as perguntas. Então, a ciência estaria reservada o papel de explicar e transformar o mundo. E as religiões estariam para ajudar que essas transformações sejam para melhor. Pode passar? Bom, eu acho que eu vou encerrar. Pode passar. Vai passando, por favor. Pode. Tá, essa aí. Volta uma só, por favor. Eu deixei um monte de coisas importantes fora, mas os slides vão ficar com vocês e vocês podem, se algum professor volta agora uma para frente, vão poder tirar cópia desses slides. Bom, aqui eu estou falando nos meus livros, eu não vou poder falar. Eu tenho 6 livros que têm em circulação. Eu tenho uma página, pode passar, eu tenho uma página que é www.professorchassot, uma palavra só, .pro.br. Bom, aí já, agora termino, não deu para falar. A minha última pergunta sempre é: o que nós vamos fazer com as coisas que nós aprendemos na aula de hoje, nessa aula magna de hoje, para colaborar que o mundo seja para melhor e mais justo? Eu acho que esse é o nosso grande trabalho. Desculpem, houve um problema técnico que vocês viram, não foi a Silvia que não soube passar, ao contrário, ela teve eficiência, mas teve um problema técnico, não passou. Nem a Silvia, nem eu somos culpados. Eu gostaria de ficar pelo menos mais 1 hora conversando com vocês, porque eu teria coisas para dizer. Ali está o meu endereço, eu publico um blog, nessa página também tem uma livraria virtual, onde vocês podem encontrar os meus livros. Pode encerrar, por favor. Querem apresentar as perguntas? Talvez uma pergunta para responder, eu não vi as perguntas. Professor, estão perguntando, pedindo para o senhor responder aquela pergunta. E adianta rezar? Para quem tem fé, deve adiantar, porque dá um conforto. Para os que não têm fé, é mais ou menos um pensamento mágico. Quer dizer, se eu disser, tomara que tu vai bem na prova, é um pensamento mágico. Agora eu podia dizer, eu peço a Deus que tu vás bem na prova, eu vou rezar para tu ir bem na prova. Depende se a pessoa tem fé ou não. Mais alguma? Professor, tivemos diversas perguntas, mas se o senhor permitir, eu envio elas para o e-mail e aí eu transmito às pessoas, pode ser? Pode. E eu estou disponibilizando que vocês podem dar às pessoas também essa projeção que estava aí, porque nós perdemos pelo menos uns 20 minutos ali. E houve esse problema técnico que não deu para passar as lâminas direito. Mas na próxima vez, se vocês me convidarem, eu prometo fazer melhor. Muito obrigado. Imagina, professor. Nós pedimos desculpas, o problema com a internet dá um delay. Então, na hora que o senhor pede, demora um tempinho para chegar para ela que precisaria mudar os slides. A conexão hoje não está tão boa. Às vezes não era só um tempinho, às vezes era um tempão também. Mas deu tudo certo, a sua fala foi excelente, nós ficamos maravilhados desde o começo. É muito importante, foi muito importante todas essas reflexões, abrir os olhos. Eu acho que trocar os óculos é muito importante, né? Muitas vezes nós ficamos com aquele óculos e colocando e querendo doutrinar a nossa visão apenas com aquele óculos, e precisamos mudar os óculos, precisamos ampliar a nossa visão. E eu acho que o senhor trouxe essa reflexão para nós hoje, foi excelente.
gostaria, como alguns comentários aqui, gostaríamos de ouvi-lo até o período da tarde, ficar aqui mais horas ouvindo o senhor, porque realmente foi muito bom. Então, receba o nosso abraço, nossos agradecimentos. Foi muito gratificante compartilhar dos seus conhecimentos nesta manhã. Infelizmente, o nosso horário... Me convidem para uma próxima. Olha, não fala que nós vamos convidar mesmo. Eu estou disponível, Professor, muito obrigado, então, até uma próxima. Muito obrigado, professores, professoras, todos que participaram. Foi excelente estarmos juntos nesta manhã. E agora, na tela está aí para vocês o link para o sorteio do livro. E não se esqueçam, a partir das 10, acessar o Centro de Mídias para a formação do Currículo Paulista do Ensino Médio. Então, muito obrigado, um bom dia a todos e todas. Se cuidem, protejam-se e fiquem bem. E fiquem em casa. E fiquem em casa. Tchau, então.